Dá para passar no exame de suficiência estudando pouco tempo todos os dias? Com certeza que dá. Afinal de contas, os meus alunos, todos eles têm cerca de 1 hora e meia no máximo e conseguem ser aprovados na primeira tentativa, né? Cerca de 80% deles passam na primeira tentativa estudando apenas 1 hora e meia. Mas você pensa, poxa, eu tenho uma rotina bem pesada, trabalho fora, passo ali 8, 10 horas fora de casa, volto para casa, ainda tenho afazeres domésticos e não consigo estudar, né? E não consigo passar na prova. Onde é que eu estou errando? É exatamente isso que eu vou te falar hoje. Vou te mostrar onde você está errando e como é que você vai estudar a partir de agora, se esse é o seu perfil. Pessoal, lembra o seguinte, você não tem a rotina igual daquele coleguinha que passou no vestibular e papai dele lá deu um carro de presente para ele. Não, essa não é a sua realidade e não foi a minha realidade. Então você precisa seguir de uma forma totalmente diferente. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, eu sou especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então, faz o seguinte, aqui embaixo tem um botão de like, deixa o seu like, se inscreve também e tem um outro botãozinho, chama o hypar. A Ana vai colocar na tela o botãozinho que está aparecendo. Você procura ele e clica que é para esse vídeo chegar até mais pessoas. Felipe, como é que eu vou passar no exame de suficiência se eu sou uma pessoa que passa muito tempo fora de casa, trabalho no escritório de contabilidade, 8 horas por dia, mais 2 de trânsito, volto para casa, né, ainda tenho afazeres domésticos? Essa é a minha rotina. Como é que eu faço para estudar e passar no exame de suficiência? Pessoal, você é mais um dentre os milhões de brasileiros que têm uma rotina como essa. E claro, tem pessoas que têm uma vida um pouco mais leve e que não é seu caso. Como é que essas pessoas que têm uma vida um pouco mais leve, elas geralmente estudam? Elas compram um curso ali recheado de videoaula, aulas longas, intermináveis e cansativas. Porque essas pessoas só ficam em casa estudando. Elas dificilmente têm que trabalhar, dificilmente pegam transporte público, né? Não tem que fazer afazeres domésticos em casa. Então, esse é o perfil delas. E claro, para essas pessoas, aquele perfil com aquele curso recheado, com um monte de videoaula, curso daquilo, de imposto de renda, de MEI, de abrir empresa, para essas pessoas, esse curso serve. Mas para gente, né, seres humanos normais que tem que trabalhar, tem boleto, tem casa para cuidar, a nossa rotina tem que ser bem planejada e bem eficiente. Primeira coisa que eu sugiro para você, não estude como esse seu coleguinha, né, que eu dei o exemplo agora de forma anterior. Como é que você vai estudar? Primeira coisa, coloca na sua cabeça que cerca de 80% do edital não cai na prova. É isso mesmo, 80% do edital nunca foi cobrado, nem nunca vai ser cobrado. Então, se você tentar estudar 100% do edital, 80% do seu tempo foi jogado fora. Afinal de contas, 80% do edital nunca caiu, nem nunca vai ser cobrado na prova. Simples assim, tá? Quer uma prova disso? Eu fiz um Reels lá no meu Instagram mostrando todas as questões do exame de suficiência e quais foram os assuntos que foram abordados. Das 600 normas de contabilidade, leis, etc., que estão no edital, cara, só foram cobradas 32, salvo engano, foram 34. Você faz as contas para ver quantos por cento disso não foi utilizado. Então, isso se repete prova após prova. E isso não é somente uma característica do exame de suficiência. Isso acontece na OAB, em concursos públicos. O que está no edital tem muita coisa que nunca foi cobrado. Então coloca na sua cabeça, você não precisa estudar o edital inteiro para passar na prova. Esse é o primeiro ponto. Quem estuda o edital inteiro, joga o tempo fora. E seu tempo já é curto. Imagina que você tem 1 hora por dia para estudar. Meu amigo, se você pega 80% dessa 1 hora por dia, você perdeu a noite. Então não faz isso. Não queira estudar o edital inteiro. Não precisa. Fala, contador, você já imaginou passar férias num local como esse e no meio das suas férias o telefone toca e é um cliente, um problema que só você pode resolver no seu escritório? O que você vai fazer? Você vai abandonar isso daqui? Não, né? Na verdade depende. Qual sistema contábil você utiliza? Se você utilizar a MacroSystem, você não vai precisar sair disso aqui para poder resolver pendências do seu escritório. Por quê? Porque a MacroSystem é um sistema totalmente em nuvem. Esquece todo aquele equipamento que você precisaria ter no seu escritório. Basta apenas um computador e você resolve tudo que você quiser do seu escritório, de onde você quiser. E detalhe, na MacroSystem você vai ter acesso ao DP, fiscal, contábil e financeiro para até 3 clientes de forma totalmente gratuita. Pois é, você que está começando a carreira agora, você pode trabalhar de um local como esse sem gastar nada com o seu sistema contábil. Então gostou? É só você ir aqui no link aqui embaixo e fazer o seu cadastro. E utiliza o cupom FELI13. Porque com esse cupom, quando você for crescendo, aí sim você vai ter um desconto de 30% na sua primeira mensalidade utilizando o MacroSystem. Então vem para cá que você vai conseguir trabalhar desse paraíso utilizando o sistema MacroSystem.
Segunda coisa que você precisa entender no seu processo de estudos para o exame de suficiência é o seguinte, que a prova ela não tem primeiro colocado. Ela tem quem acerta 25 ou mais e quem acerta 24 ou menos. Quem acerta 25 mais, parabéns, é contador, seja muito bem-vindo, vai pagar o boleto da unidade ano que vem. Quem acerta 24 ou menos, parabéns, vai pagar o boleto da inscrição na próxima prova. Simples assim. E por que essa informação é importante? Porque muitos de vocês querem estudar para ser a pessoa que mais sabe contabilidade, a pessoa que mais acerta questões. Cara, ninguém vai estar nem aí para você se você acertar 50 questões. Sabe a única pessoa que vai realmente se importar com você se você acertar 50 questões? Algum cursinho aí que vai usar você como troféu, como propaganda para atrair mais clientes. Mas ninguém mais vai ligar para isso. O mercado de trabalho não está nem aí por quantas questões você acertou. Passa quem acerta 25 e tá ótimo, não importa como, tá certo? Claro, dentro da legalidade do processo. Então, você sabendo disso que não tem primeiro colocado e também com aquela outra informação de que não cai o edital inteiro, e aí você vai para o terceiro passo. Foque no caminho mais simples para você passar. Eu vou te dar um exemplo. Existem dois caminhos para você alcançar a aprovação no exame de suficiência. Tem um caminho que você vai fazer questões de auditoria, de controladoria, de contabilidade de custos, de contabilidade pública, que são assuntos mais penosos, mais difíceis. E tem um caminho onde você vai estudar perícia, ética, português, contabilidade geral, a parte introdutória. Ambos esses caminhos levam à aprovação. Só que você concorda comigo que é muito mais difícil você acertar as duas questões de auditoria, por exemplo. A auditoria são mais de 30 normas de auditoria e temos duas questões. Já em perícia, são apenas duas normas de perícia e temos duas questões. O que é mais fácil você acertar? Duas questões com 30 e poucas normas ou duas questões com duas normas? Cara, é claro que são as duas questões com duas normas. Então entenda que existe uma relação de custo-benefício nesse processo. Não importa como você vai passar, quais questões você vai acertar. O que importa é que você vai passar, acertando 25 pontos e pronto. Então a gente tem que levar você através do caminho mais simples, mais prático, mais objetivo, mais fácil. E esse caminho existe. Ele passa ali por excluir auditoria, controladoria, muita coisa na parte de contabilidade pública, muita coisa na parte de direito. Não precisa. A gente exclui essa parte que é extremamente penosa e coloca você num caminho muito mais simples, objetivo e eficiente e que a gente consegue prever com razoável confiança o que vai aparecer. Mais uma vez, volto lá para a auditoria, que eu sempre bato nessa tecla. O que é mais fácil você prever que vai cair? Em duas questões. Poxa, se nós temos duas questões para 30 normas, existe uma probabilidade muito grande de variações envolvidas. Já em duas questões com duas normas, cara, é muito mais simples, é muito mais fácil a gente antever o que pode aparecer nessas duas questões. Então, é por esse caminho que a gente sempre leva os nossos alunos. E não é à toa que a maioria dos nossos alunos é oriundo de reprovação e oriundo de outros cursos. Por quê? Porque nesses outros cursos, a galera segue lá por auditoria, controladoria, é um caminho mais penoso. E aqui a gente leva ele por um caminho muito mais simples. E qual que é a conclusão que a gente leva sobre isso? Que quando você tem pouco tempo para estudar, porém tem uma estratégia que exclui conteúdo, que entende a estratégia do jogo, que não importa o que você vai estudar, o que importa é quantos pontos você faz, 25 ou mais, aprovado e pronto, né? Então, quando você estuda com essa mentalidade, a sua aprovação, ela acontece muito mais fácil. Um outro ponto é o seguinte, como eu falei lá no começo do vídeo, não cai tudo do edital. E mesmo assim, nas coisas que caem do edital, por exemplo, o CPC 00 é uma norma que cai muito, só que ela é uma norma muito grande. Aí eu te pergunto, o edital cobra aquela norma inteira? Não cobra aquela norma inteira. Ela cobra pequenas partes. Vou dar um exemplo. No CPC 00, geralmente cai o seguinte: conceito dos elementos das demonstrações contábeis, né? Ativo, passivo, PL, receita e despesa, as características da informação contábil, uma partezinha introdutória lá do começo da norma, que é um decorebazinha pura, e capital, e o conceito de capital e manutenção de capital. Pronto, só com esses pontos aí, que é basicamente 10% da norma ou menos, você acerta qualquer questão, ou pelo menos a maioria delas, no exame de suficiência, sobre o tema CPC 00. Então você deve observar que, apesar de uma norma ser grande, ser longa, a banca não vai cobrar ela inteira, ela vai cobrar pequenos fragmentos. E detalhe, sempre cobra os mesmos fragmentos. Então, em vez de você querer decorar de cabo a rabo uma norma indo e voltando, você primeiro precisa entender o que é daquela norma que as bancas cobram, certo? Então, esse é o caminho que você que tem pouco tempo deve seguir. Vamos lá recapitular. Primeira coisa, entender que não cai o edital inteiro. Segunda coisa, que não tem primeiro e segundo colocado, então você precisa excluir assuntos. Terceira coisa,
que tem caminho mais fácil para você alcançar a sua aprovação. Não importa quais assuntos você vai estudar, né? Não importa. O que importa é, se você fizer 25 pontos, ótimo. A prova não está nem aí se você excluiu a auditoria, por exemplo. O importante é, faz 25 pontos e acabou, e tem um caminho mais fácil para isso. Quarto ponto, que não cai uma norma inteira, caem apenas pequenas partes das normas, e só isso, tá? Então, com isso em mente, você consegue otimizar e, apesar de ter pouco tempo para estudar, você vai conseguir sim a sua aprovação. Afinal de contas, como eu já falei para vocês, 80% dos nossos alunos passam na primeira tentativa, e a maioria deles são oriundos de outras reprovações. Então, se esse é o seu caso, meu querido, faz o seguinte, vai lá no primeiro comentário fixado, clica no link, é um link para falar comigo no WhatsApp, que eu vou te mostrar como é que você vai fazer parte do nosso treinamento para que você consiga finalmente ser aprovado no exame de suficiência. Dá sim para passar no exame de suficiência mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Tempo não é um fator determinante. O que vai determinar é o modo como você estuda. Existe o modo eficiente e o modo ineficiente. E a maioria segue pelo modo ineficiente. Não é à toa que em 2025.2 tivemos 75% de reprovação. Se esse foi seu caso, se você reprovou, você agora já sabe como é que você vai seguir a partir de agora para você ser aprovado no exame de suficiência. Então vai lá, clica no primeiro comentário fixado que eu te espero aqui no lado do time dos futuros aprovados. E como eu sempre digo, até a aprovação!